Assim que funcionários do cartório receberam a notícia da intervenção da corregedoria, um deles pegou o original de uma matrícula, rasgou e colocou dentro de uma folha amassada. Depois jogou o documento no lixo. Quanto custa um pedaço desse paraíso? Depende. O Ministério Público e a polícia fazendo busca e apreensão de provas na casa de um juiz não é a imagem que se vê todo dia. Mas isso tá longe de ser o mais espantoso nessa história. Olá, tudo bom? Você é Fernando? O juiz é Fernando Machado Paropá, titular da primeira vara civil da comarca de Porto Seguro. Na semana passada, na hora da operação, ele estava na casa da namorada. Depois, os agentes foram à casa dele, no mesmo condomínio. Juiz Fernando, pode falar com a gente um instante aqui sobre a investigação da corregedoria? Pode falar com a gente um instante? Outros 2 juízes de Porto Seguro também foram investigados pela Corregedoria do Tribunal de Justiça da Bahia. André Marcelo Strojenski, titular da primeira vara criminal, e Rogério Barbosa de Souza e Silva, titular da vara da Infância e Juventude e execução de medidas socioeducativas. Os 3 fazem parte do grupo que ficou conhecido como a Liga da Justiça, apelido que funcionários do cartório deram a um empreendimento ligado aos magistrados. A investigação afirma que houve uma associação entre os juízes, um promotor, advogados, empresários e um secretário do município, num esquema de grilagem de terras que permitiu aos magistrados se tornarem donos de um patrimônio imobiliário milionário. Pela sindicância, 101 matrículas de casas e terrenos em praias paradisíacas no sul da Bahia estão em nome do juiz. Para a corregedoria, a movimentação financeira das transações de compra e venda dos imóveis sugere que os valores estão acima do razoável para quem só teria como renda o salário de juiz. A corregedoria afirma que o esquema só foi possível porque empresários tinham controle sobre o cartório de registro de imóveis aqui de Porto Seguro e conseguiam emitir documentos fraudulentos, como, por exemplo, escrituras em que eles apareciam como proprietários de áreas que já tinham dono. O responsável por fiscalizar os atos desse cartório era um dos juízes afastados. É Fernando Paropá, que ficou nessa função durante 13 anos. A área que aparece nesse mapa é um exemplo da criação de documentos no esquema. É de um imóvel rural, devidamente registrado em cartório. Só que o grupo saiu fazendo a chamada sobreposição de matrículas, que na prática são as certidões de nascimento de um imóvel. Eles registraram ali várias matrículas em nome deles, inclusive a de um empreendimento que está virando um condomínio de luxo. Aqui nasceu o apelido Liga da Justiça. De acordo com a investigação, os juízes Fernando Paropá e Rogério Barbosa, mais o promotor Wallace Carvalho e um advogado, investiram nesse empreendimento, que tem no total 60 mil metros quadrados, com 76 lotes. Segundo a corregedoria, cada magistrado ficou com 8. Em junho, restava apenas um lote disponível para venda no condomínio Arraial Costa Verde. 4 mil metros quadrados, no valor de R$3,3 milhões. No dia 5 de abril, assim que funcionários do cartório receberam a notícia da intervenção da corregedoria, um deles pegou o original de uma matrícula, rasgou e colocou dentro de uma folha amassada. Depois jogou o documento no lixo. No mesmo dia, outros funcionários retiraram caixas de documentos do estabelecimento. Foram pegos em flagrante pelos corregedores.